Uma feliz e muito boa manhã de sexta-feira para todos aqui na Avenida Goiás, em Goiânia, onde eu aproveito essa rica e grande oportunidade para ler na Palavra de Deus o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, é profecia, e o versículo 12 é uma profecia a respeito da condição de hoje, da situação de agora, em que vive o mundo de igrejas. Jesus Cristo disse: e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, e aquele que perseverar firme até o fim, esse é o que será salvo. Bem, nessa profecia, em cima do Monte das Oliveiras, nos dias finais de Jesus Cristo na terra, antes da hora dolorosa da cruz, antes do seu sofrimento vicário, ali no Calvário, no Monte da Caveira, onde ele seria, como foi, pendurado em uma cruz para pagar o alto preço, fazendo assim o sacrifício, cumprindo o requisito para a salvação daqueles que fossem acreditar nele. Teria que derramar seu sangue. Era o preço caro, caríssimo, alto, que a lei de Deus requeria desde o Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, Deus tinha dito a Adão: e se ele provasse do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, certamente iria morrer. Porque tu és pó, e ao pó da terra você tornará. Deus não brinca com as suas palavras. Quando Deus diz uma coisa a primeira vez, aquilo tem valor todas as vezes. Aquilo pode ser repetido. É por isso que uma verdade das Escrituras deve ser pregada em todos os cantos, recantos, em todos os lugares, porque é a palavra de Deus. Veja o tanto de cemitério e morte e enfermidade que há na terra hoje, e doenças, é o resultado do pecado. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 4:23 está escrito
que o salário do pecado é a morte. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas haveria um dia de haver uma redenção para os homens e mulheres e para a humanidade. O mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, e dos homens e mulheres e animais e árvores, fonte das águas e mares, providenciou um meio, uma maneira de salvação para os homens. E qual foi o meio e a maneira? Seu Filho. Deus o Pai, Jeová, Yahvé no hebraico enviou seu Filho, Yehoshua, Jesus Cristo, para a terra, para cumprir a lei de Moisés, e morrendo na cruz, e agora crendo nele, ele se tornasse a nossa justiça. Somos salvos. Embora vamos morrer, embora somos pó da terra e retornaremos ao pó da terra, mas todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, Romanos 10:9, e crê que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mesmo morrendo, mesmo sendo pó e voltando ao cemitério, ao pó da terra, mesmo assim. E por quê? Porque há uma garantia de ressurreição. Pelo menos para os filhos de Deus, há uma garantia de ressurreição. Esse é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Você não precisa se filiar a uma igreja, se associar a uma igreja, uma religião, pertencer a uma igreja para ser salvo. Basta apenas acreditar no Filho unigênito de Deus, no primogênito de Deus, Jesus Cristo, Yehoshua, o Filho de Jeová, Yahvé, a qual Deus o Pai enviou a esta terra. Creia nele, a vida eterna está nele, está no Filho de Deus. Aquele que era, Apocalipse 1:8, aquele que é e aquele que vem, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sim, ele enviou um homem chamado Paulo às nações para pregar a sua palavra, o Evangelho. Há 14 epístolas, livros, cartas de Paulo na Bíblia, orientando, educando, instruindo os filhos e filhas de Deus como proceder nesta terra. Isso chama-se sã doutrina. E devemos voltar às cartas de Paulo, ao Evangelho de Paulo, porque ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o poder de Deus? Está no Evangelho de Paulo, na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é o poder de Deus. As Escrituras é o poder de Deus. É a única coisa nessa terra que pode levar um homem e uma mulher à perfeição. Ou fazer um homem e uma mulher retornar a Deus. Regressemos às Escrituras, regressemos à Bíblia, regressemos à palavra de Deus, ao Evangelho que Paulo pregou há 2000 anos atrás. Ô pregador, por que retornar ao Evangelho de Paulo? Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: se um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente do que eu tenho pregado, considere maldição, considere maldito, considere anátema. Então, antes da terra pegar fogo, antes do céu pegar fogo, antes de não sobrar nem raiz e nem ramo nessa terra, de acordo com Malaquias capítulo 3, antes dos elementos da terra se derreterem,
através de explosões nucleares e as obras da terra e tudo que o homem fez na terra se desfazer. Esse é o tempo de voltar à palavra de Deus, ao Evangelho. São dias difíceis. Vimos no dia de ontem, por exemplo, nos jornais, que na Rússia 300 mil homens foram convocados para a guerra. Simplesmente 300 mil homens. Eles tiveram 24 horas para deixarem suas cidades e irem para os quartéis da Rússia. Eu acho que entre 18 e 60 anos de idade. Muitos não querem ir para a guerra, não queriam ir para a guerra, tentaram escapar da Rússia. As fronteiras estavam fechadas. Nenhum homem pode escapar. Agora parece que a coisa vai ser para valer. 300 mil homens, e há quem diga que a Rússia, na verdade, está convocando 1 milhão de homens para a guerra. E diz o presidente da Rússia, que anexou províncias da Ucrânia e agora pertence à Rússia, está a fazer referendo, e ele avisou: eu não estou blefando. Se a OTAN ou qualquer país da Europa invadir alguma província da Ucrânia que nos pertence, eu vou acionar bombas nucleares. Ou seja, a ameaça nuclear está na terra. A pergunta é: será que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai mesmo acionar bombas nucleares, detonar bombas nucleares? Será que vamos mesmo, nós no século 21, ver as bombas nucleares serem detonadas, os cogumelos? Eu não sei. Eu sei que a ameaça é real. E por que esta ameaça é real? Porque no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo disse que nação iria se levantar contra a nação. E ele disse: haverá guerras. Também haverá rumores de guerra. Haverá pestes. Olha aí a varíola do macaco. Olha aí a Covid. Diga-me se a palavra de Jesus Cristo não está cumprindo. Ele também falou: haverá fome. Ainda bem que até esse presente momento ninguém está passando por fome. Temos esse maravilhosíssimo restaurante de R$2 aqui na Avenida Goiás. Mas eu pergunto, e se faltar alimento? E se daqui uns dias faltar alimento? A peste já está aí. A guerra já está aí. Os rumores de guerra já estão aqui. Nação se levantando contra a nação está aqui. A ameaça de bombas nucleares já está aqui. E a fome está vindo. Pode escrever. A fome está vindo, ela virá. E por que virá, pregador? Porque é uma palavra profética de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fome virá. Dias virão em que os homens não terão um prato de comida. Dias virão em que os homens não terão arroz, feijão e ovo para comer. A fome virá. É profético. Tal como a peste veio, a Covid, a varíola do macaco veio, a guerra veio, a fome virá. Se prepara, homem e mulher. A terra é o palco das profecias. A terra é a plataforma das profecias. Mas meu assunto nesta hora é Mateus 24:12. E por causa do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? Será que alguém aqui, nesta grande fila, nesta grande fila desse restaurante nesta hora, será que você sabe o que significa a palavra iniquidade? Algum padre de igreja católica, algum pastor protestante, algum pastor pentecostal evangélico, da Assembleia de Deus, da CCB,
da Quadrangular já te ensinou o significado da palavra iniquidade? Será que algum pastor neuropentecostal, do movimento neuropentecostal, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, já te ensinou o significado da palavra iniquidade? Por causa do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que um pastor, bispo, missionário, apóstolo das igrejas do movimento neopentecostal, pode ser até um padre católico da renovação carismática, Fábio de Mello, Marcelo Rossi, tem tanto padre pregando hoje na televisão, o pastor do movimento neopentecostal, universal, mundial, internacional, plenitude do trono de Deus, ou dessas comunidades evangélicas, te ensinou o que é iniquidade? Da videira, luz para os povos, renascer, sara nossa terra. Esse tanto de igreja neopentecostal, porque quando você anda numa avenida hoje, é 50, 70, 100 igrejas numa rua. É uma competição. Mas por acaso, você sabe o significado da palavra iniquidade? E pelo crescimento, por causa do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é que causa essa mornidão? As pessoas ficarem mornas, nem quente e nem frias, nem crédulo e nem crente, meio mundano e meio cristão dentro das igrejas. O que é que está causando esse esfriamento dentro das igrejas hoje? Igreja tem demais, mas as igrejas, o único poder que elas têm é te fazer virar um homem religioso. Você paga o dízimo, paga a oferta, pega os envelopes, faz o sacrifício, ajuda seu pastor a ter um Ranger Rover, um Toyota, um Honda Civic, uma chácara, uma fazenda, morar num condomínio fechado, mas isso não te aquece. Espiritualmente você está morno, está frio dentro das igrejas, você não entende. Você diz, eu paguei o dízimo, por que eu estou morno? Eu paguei a oferta, por que eu estou morno? Eu fui batizado na igreja, por que eu estou morno? Eu tomo a Santa Ceia na igreja, eu lavo os pés na igreja, por que eu estou morno? Eu faço parte do coral da igreja, por que eu estou morno? Você está morno? É por causa do crescimento da iniquidade. O que é iniquidade, pregador? É você saber o que é certo e fazer o que é errado. Isso é o que é iniquidade. Saber o certo e fazer o que é errado. O que é certo, pregador? O que é certo é isso aqui que está na minha mão, ó, a Bíblia. A Bíblia é o caminho eterno. Salmo 135, o salmista orou, dizendo ao eterno Deus, sonda a minha vida, examina a minha vida, Senhor, vê se eu não estou andando por um caminho fatal. O que é o caminho fatal? Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece ser reto, mas o final é a morte. Quem é que pode imaginar que se você morrer dentro da igreja católica, irá para o inferno? Dentro da igreja batista, se você morrer aí, irá para o inferno. De um adventista, metodista, luterana, pentecostal, neopentecostal, ninguém pensa nisso. Todo mundo acha que se morrer dentro de uma igreja, irá para o céu. Esses são os caminhos fatais. Abandone as igrejas, saia das igrejas, venha para as escrituras, a palavra de Deus. É a escritura, a palavra de Deus, que é o caminho eterno. O Salmo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não diz que a igreja católica, protestante, pentecostal, neuropentecostal e neopentecostal é a luz para o seu caminho. Quando Jesus Cristo estava na terra, havia muitas sinagogas e igrejas,
E ele chamou todas elas de porta para o inferno. Tudo era porta para o inferno. A mesma coisa se repete no século 21. São portas para o inferno. Todas as catedrais, templos de igreja são portas para o inferno. Não há salvação em religião, em igreja. A salvação está no caminho do eterno, que é as escrituras sagradas. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar à Bíblia, se é que queremos ir para o céu. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? É uma pessoa ter conhecimento do que diz a palavra de Deus, a Bíblia, e mesmo sabendo o que a Bíblia manda fazer, você vai fazer errado. Porque você vai ser induzido por um pastor, um profeta, falso Cristo, falso pastor, falso mestre, falso apóstolo. A terra está cheinha desses homens hoje. Os que te induzem para fora da palavra, para fora da Bíblia. Bem, Deus só tem uma palavra. A palavra de Deus está na minha mão aqui. É a Bíblia. É as Escrituras. É o caminho santo. Deus não tem duas palavras. Examine a igreja, o líder religioso que você tem pelas Escrituras. Você vai ver que não encaixa. Eles não estão encaixando nas Escrituras. É muito escândalo. É muito escândalo, é muita pedofilia, é muito homossexualismo, é muito assassinato. Eu estou falando dentro de igreja. É muita propina, é muito lobista, é muito pastor ladrão, é muita roubalheira de pastor dentro de igreja. É muito interesse por dízimo, por oferta, por dinheiro. É o esfriamento do amor. Simplesmente é o esfriamento do amor. É a iniquidade na terra. Mas antes do fim vir, Deus está dando uma última advertência nesta hora. A advertência ou então o juízo. O que você escolhe? Deus não chama o homem ao julgamento sem primeiro dar um aviso, uma advertência. Ele está dando aviso antes de todas as profecias do livro do Apocalipse que já estão em andamento se concretizarem. Escapa-te, homem. Deus deu uma chance para Ló escapar de Sodoma e Gomorra antes do fogo e enxofre cair sobre aquela cidade. Ele enviou anjos. Miquel e Gabriel foram a Sodoma e Gomorra tirar o justo Ló. Ele sempre via anjos. A palavra anjo na Bíblia quer dizer mensageiro. Deus tem seus mensageiros. Deus tem seus anjos. Deus tem seus pregadores. A Bíblia diz em Apocalipse que a voz do Senhor Jesus Cristo é como a voz de muitas águas. Águas na Bíblia significa povos, multidões, raças, tribos, línguas. Ou seja, Deus tem pregadores em todos os lugares. Deus deve ter alguma voz em algum lugar. Quem sabe, nesta hora que eu estou falando aqui, Deus pode estar me usando para ser a voz dele, para te dar o aviso, a advertência, antes do juízo cair sobre a terra. A advertência ou então o juízo. Ele não chama o homem ao julgamento sem primeiro advertir-lhe. Dá advertência. Mesmo no dilúvio, antes da chuva vir, 40 dias e 40 noites, ele enviou um pregoeiro da justiça. Noé era um pregoeiro da justiça. E Noé pregou a justiça no seu dia. Como eu estou aqui nesta hora a pregar a justiça de Deus para você. Quer ser salvo? Arrependa-se e seja batizado em nome de Yehoshua, o Senhor Jesus Cristo. Quer ser salvo? Vamos voltar ao Evangelho de Paulo. Quer ser salvo, homem? Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer ser salvo, mulher? Paulo diz em Coríntios 11 que a mulher deve colocar o véu
sobre sua cabeça na hora de orar e profetizar. Diz que é uma vergonha a mulher cortar as pontas do cabelo. Quer ser salvo, mulher? Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, que se uma mulher tiver marido vivo, for divorciada, repudiada, separada, tendo marido vivo e for de outro homem, ela será chamada de adúltera. Veja a situação do esfriamento hoje. Cada pastor na terra dá a carta de divórcio. Eles querem ser Moisés. Quantas pessoas estão nas igrejas, mulheres casadas pela quinta, sexta vez? O que é isso? Isso é contra o princípio, o padrão, o modelo das escrituras sagradas. A escritura diz que uma mulher só pode casar novamente se o marido vier a falecer, só se ela for uma viúva. Ô pregador, e por que esse tanto de mulher que não é viúva está no terceiro, quarto casamento? O nome disso é rebelião, desobediência à palavra de Deus. Mas vai, planta, quem planta vai colher. A Bíblia diz, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Para você ir para o céu, para mim ir para o céu, você tem que parar de pecar. Não lembra você em João capítulo 8, versículo 11, uma mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério. Eu sei, Jesus Cristo disse, eu não te condeno, mas ele deu uma orientação para aquela mulher: vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais, ele estava a dizer: abandone o pecado, mulher, fuja do pecado, mulher, saia do estado de adultério, mulher. A palavra de Deus está aqui de novo, sendo pregada. Antes do julgamento vir, o juízo vir, ao aviso, a advertência. Deus não chama o homem ao julgamento sem primeiro adverti-lo. E a advertência está sendo dada nesta hora. Amém e amém.